Essa é a nossa aula 3, né, sobre Sociologia da Educação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os autores clássicos da Sociologia, os pressupostos para o entendimento da educação. Primeiro, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o campo de estudo da Sociologia da Educação. Dentre as chamadas ciências da educação, encontra-se a Sociologia da Educação, cujos fundamentos este caderno didático se propõe a apresentar. Se a educação é uma área multifacetada, a sociologia ela contribui para o entendimento de uma das suas faces, né? Como vimos no primeiro período, a sociologia ela é uma ciência que ela tem um objetivo e métodos próprios, estudando diversas áreas da vida social, como o direito à família, o trabalho, a religião, a economia, o desenvolvimento, a violência e a criminalidade, estudando, enfim, as relações sociais nas várias organizações sociais. Dessa forma, a sociologia da educação ela não pode ser concebida como uma disciplina autônoma, né, desligada da sociologia. O que existe de fato entre educação e sociologia é uma influência, agregando-se ainda outras várias disciplinas e áreas da ciência, onde o campo de estudo torna-se vasto. O que estuda a sociologia da educação ela estuda os múltiplos processos sociais que se desenvolvem na sala de aula, né, e na escola, estuda os sistemas escolares, as políticas públicas educacionais e as suas relações amplas entre educação e estrutura social. Além disso, não podemos perder de vista que a educação ela também se desenvolve em processos informais, através dos quais os homens eles se tornam seres sociais, transmitindo saberes, falas tradicionais, culturais e comportamentos característicos das comunidades a que eles pertencem. A sociologia da educação ela não aborda apenas as questões práticas da escolarização, mas o processo educativo que ocorre na sociedade. Mas como pensar a sociologia da educação na perspectiva teórica e prática? Como responder, né, às indagações sobre as relações entre educação e sociedade? Essa foi uma escolha feita pensando em autores e temas, pois eles buscam, em diferentes perspectivas, responder às indagações sobre os processos e mecanismos sociais que se constituem nas organizações escolares e instituições educativas. Pensando nisso, essa primeira unidade, ela trata dos autores fundadores da sociologia, dando ênfase aos aspectos de maior interesse para a educação, né? São eles por ordem cronológica de aparecimento, Comte, Marx, Durkheim e Weber, né? Esses autores não são novidades para vocês, né, acadêmicos, né, uma vez que no primeiro período os seus principais temas e conceitos eles foram bastante discutidos, né? Cada um a seu modo, né, de acordo com as suas concepções teóricas e metodológicas, constituiu uma possibilidade de entendimento sobre a educação. Agora a gente vai falar um pouquinho do positivismo e a educação. Como vimos no primeiro período, Augusto Kant, ele foi um pensador positivista que propôs uma ciência inicialmente chamada de física social e posteriormente sociologia. Né? Para ele, essa ciência ela usava a observação, a experimentação, a comparação e a classificação como métodos de estudo de fenômenos sociais. Resumidamente, podemos dizer que o conhecimento ele passa por um progresso sucessivo de estados ou ordens, né, onde o teológico ele será substituído pelo metafísico e este ele será substituído pelo científico ou positivo, né? A vida social ela será explicada pela ciência, triunfando sobre todas as formas de pensamento. Comte ele classificou assim, em ordem crescente de importância, as ciências astronômica, física, química, biológica e sociológica. Essa última, né, ela é a mais importante, a mais complexa das ciências, pois ela é responsável pela educação moral da humanidade, né, e pela
reforma intelectual do homem, né? Como Comte tinha a ordem na conta do valor supremo, para ele era fundamental que os membros de uma sociedade aprendessem desde pequenos a importância da obediência e da hierarquia, né? Por isso ele propõe uma reforma geral da educação, onde ocorreria a necessidade de substituir nossa educação europeia, ainda essencialmente teológica, né, metafísica e literária, por uma educação positiva, conforme o espírito da nossa época, né, e adaptada às necessidades da civilização moderna. Segundo Comte, a evolução do indivíduo ela segue um trajeto semelhante, né, à evolução das sociedades. Assim, na infância, passa-se por uma espécie de estágio teológico, quando a criança ela tende a atribuir as forças sobrenaturais ou o que acontece ao seu redor, né? Então, a maturidade do espírito, ela seria encontrada na ciência. Por isso, na escola, a inspiração positivista, os estudos científicos, eles prevalecem sobre os literários, né? A educação, ela deveria assumir a responsabilidade de desenvolver os homens um detrimento do egoísmo, né? Mostrando a eles que o objetivo existencial mais nobre é dedicar a vida a outras pessoas, né? E a educação positivista, ela visa melhorar o aluno sobre a ordem, né? Isso é, como o mundo funciona e formar um caráter tornando-se mais bondoso, né? O pensamento de Comte, ele tinha um forte aspecto empirista, né? Por levar em conta apenas os fenômenos observáveis, né? E considerar anticientíficos os estudos dos processos mentais do observador, né? Na educação, isso acarreta uma ênfase na aferição da eficiência dos métodos de ensino e do desempenho do aluno. No Brasil, a influência do positivismo ela ocorreu a partir da relação exercida da doutrina sobre o conhecimento e sobre a natureza do pensamento científico. Ela influenciou também outras tendências políticas, né, além das políticas públicas, e até a bandeira nacional com o lema Ordem e Progresso, né? A influência do positivismo na educação brasileira, ela se deve ao fato de que a filosofia positivista tem um caráter pedagógico muito grande, pois além de procurar reorganizar a sociedade através do estudo da ciência positiva, ela também busca no ensino científico o suporte para que as ciências especializadas se desenvolvam. Desse modo, a área da educação ela foi, sem dúvida, a que mais recebeu a influência do positivismo. Seus seguidores pregavam a liberdade do ensino, provavelmente como uma forma de reação ao tipo de educação jesuítica, predominante na época, né? Com isso, ao mesmo tempo em que as pessoas particulares, confessionais, exerciam uma ação contrária ao positivismo, elas conseguiam, graças à atuação positivista, a abertura do mercado brasileiro. São as escolhas livres como o direito à politécnica, as escolas, academias militares, que se destacaram pela formação de grande número de positivistas brasileiros, né? Desse modo, a criação de escolas técnicas estava associada a uma orientação positivista, que via no ensino científico a base de uma educação racional. Enquanto as instituições religiosas, elas dedicavam-se a uma educação humanística, né? Ainda segundo Tambara, além da ação pessoal de alguns positivistas, nos diversos estabelecimentos de ensino, com destaque para a Escola Politécnica e o Colégio Militar, a Escola Naval do Rio de Janeiro, a Escola de Medicina, a Escola Livre do Direito do Rio de Janeiro, entre outros, né? Encontramos a influência do positivismo também nas reformas de ensino elaboradas por Benjamin Constant, né, em 1890 e pelo ministro Rivadavia Correia em 1911. A gente tem um pouquinho da teoria de Karl Marx e os apontamentos para a educação.
a recuperação e a discussão teórica dele, né, do Marx. O Cal, ele juntamente com o Frederic, ele ocupou-se de criticar radicalmente a sociedade capitalista, propondo uma nova leitura de economia política burguesa, até então fundada no pensamento econômico liberal. Na visão de Marx, o conhecimento e a ciência elas deviam assumir um papel político absolutamente crítico em relação ao capitalismo, devendo ser instrumento de compreensão e da transformação radical da sociedade. Aqui apresentamos resumidamente, né, alguns aspectos da teoria do Marx, de forma a buscar um melhor entendimento sobre a educação, né? Para esse autor, os homens eles são produtos de circunstâncias, pois eles criam e alteram suas bases da existência social, quando a ação do homem ele pode alterar o conjunto das relações sociais. A divisão social do trabalho ou a distribuição de tarefas entre os indivíduos ou grupos é um produto da sociedade e que expressa as condições sociais de acordo com a posição que cada um deles ocupa na estrutura social e nas relações de propriedade. Dessa maneira, a forma de propriedade capitalista ocorre quando a divisão do trabalho corresponde à divisão entre proprietários e não proprietários dos meios de produção ou do capital. As duas principais classes que se formam são a burguesia e o proletário. A primeira é detentora do capital, a segunda é proprietária da força do trabalho que é vendida como mercadoria no sistema capitalista. A força de trabalho ela é uma mercadoria que possui a propriedade única de ser capaz de criar valor, ingrediente essencial para a produção capitalista e criação do lucro. Na perspectiva marxista, a burguesia, para afirmar-se como capitalista, ela precisa não só aprimorar-se do produto do trabalho, mas também reconhecer o produto do trabalho excedente, né, a mais-valia, que aparece na sua consciência como lucro, né? O que Marx buscava entender? A questão diz respeito à condição do homem, né? Ela realizava-se através do trabalho e criar uma sociedade, né? Mas que acabou transformando-se numa realidade opressiva, né? Onde a divisão do trabalho no capitalismo se impõe de forma alineada, né? A alienação para Marx é o processo pelo qual o Estado, ou um indivíduo, ou um grupo social, se afasta de sua real natureza, tornando-se alheio, estranho, né, separado, enfim, aos resultados dos produtos de sua própria atividade produtiva, né? Alienando Marx nasce da forma como o trabalho é utilizado do sistema de produção, das mercadorias, né? A ideologia, como consequência da alienação, é a consciência falsa, é uma equivocação da realidade, né? Não deliberada. Mas é necessário ao pensamento de determinada classe social, a burguesia, sobre determinadas condições da sua posição e função em relação às demais classes. Assim, os detentores do poder econômico usam ideologia dominante, conservadora, e teriam um proveito dela para controlar a sociedade e atenuar ou neutralizar os movimentos de inconformismo, né, da classe trabalhadora. Uma classe ela só pode agir com êxito se adquirir uma consciência de si mesmo, da maneira prevista pela definição de transformar-se da classe, né? Ao contrário, isso não se realiza, né, uma ação política. Portanto, a participação política ativa e consciente do proletário seria uma condição necessária para a transformação da sociedade capitalista e a construção de uma nova sociedade, onde o reino da liberdade só começa de fato, onde cessa o trabalho, que é determinado pela necessidade e pela finalidade exteriormente fixada, né? Por sua própria natureza, portanto, o reino da liberdade fica além da esfera da produção material. Para Konder, essa ideia da passagem do reino
da necessidade do reino e da liberdade é muito importante, né, em Marx e contribuiu decisivamente para o desenvolvimento da sua filosofia e sociologia da educação. A gente vai falar um pouquinho da educação politécnica, né? Na realidade, Marx ele elegeu a educação como um objeto central do seu pensamento, mas as suas teorias subsidiaram estudiosos nas análises da educação no contexto da sociedade capitalista. Ao elaborar a concepção de educação, esses pensadores denunciaram a inserção de criança no processo da produção capitalista, considerando um elemento singular de suas preocupações, né? A educação politécnica, uma junção direta entre a educação e o trabalho, e a indicação apresentada por Marx, né? Na visão de Tomasi, a proposta advém da experiência dos escritos de Robert, né? Um dos socialistas que muito contribuíram para o desenvolvimento do pensamento socialista, né? Marx ele notou que as crianças elas permaneciam na escola durante uma metade do dia e trabalhavam durante o tempo restante e tinham um desempenho igual ou melhor que as crianças que ficavam no turno integral. Então ele propôs que a educação ela considerasse muito importante para a educação socialista, né, na preparação das pessoas para os novos papéis e a elas destinados numa sociedade socialista, né? Para Marx, a contribuição da instituição escolar como um trabalho produtivo constituiu um dos mais poderosos meios de transformação social. O autor ele resumiu em 3 fatores relacionados à educação politécnica, né? Que a primeira é o ensino geral, que deveria compreender a língua e a literatura materna e estrangeira, além do ensino das ciências, né? Por isso ele elevaria o nível cultural da classe trabalhadora e ele propicia uma visão universalista, né? E a educação física, né, compreendendo os exercícios físicos coordenados, conforme o conhecimento da época, que visavam salvar a condição física dos meninos que seriam futuros adultos, né? Em determinado momento, ele propõe a instrução militar, pois dessa forma os trabalhadores já estariam habilitados também para a luta contra os seus opressores. E como terceira, os estudos teológicos eles deveriam incluir os princípios gerais e científicos de todos os ramos industriais, né? Então, essa foi o final da primeira parte da nossa terceira aula.